Continuemos, portanto, no nosso esforço aqui de leitura dos principais teóricos da interpretação jurídica ou da interpretação em geral, com um alcance significativo na interpretação jurídica. E o tema desta aula de hoje é o direito como interpretação e hipótese estética no romance em cadeia de Ronald Dworkin. Dworkin, como todos nós sabemos, é um dos autores mais influentes, pelo menos entre nós, no que diz respeito ao problema da interpretação jurídica. Os textos utilizados para a preparação e recomendados para um aprofundamento dos recortes que vamos fazendo aqui nesse curto espaço para tratarmos deste assunto da interpretação. Eu digo recorte porque Dworkin tem uma obra extensiva que ela própria poderia ser utilizada para entender Dworkin bem. Nós precisássemos talvez de uma disciplina no semestre inteiro para podermos explorar a riqueza do pensamento do autor, que perpassa praticamente todos os campos da filosofia do direito. As obras utilizadas aqui são várias dele. Tem aqui passagens, há um texto clássico dele que trata do assunto da literatura, como que o direito se compara à literatura, que está lá no livro Uma Questão de Princípio. Tem lá no Império do Direito, há uns textos lá também tratados direito como integridade, mas principalmente em se tratando do que foi o último livro que Dworkin nos deixou e constitui exatamente uma obra de revisão. Este livro, que é um livro copioso também, da Justiça para Ouriços. O meu é a tradução brasileira da Martins Fontes, A Raposa e o Porco Espinho, especialmente dedicada à interpretação. Me parece que são os artigos 5 para frente. Não, são 6, 7 e 8, segunda parte do livro. Como texto didático, eu recomendo, utilizei também um texto muito bom do Castanheira Neves, que está naquele livro que eu já fiz referência aqui em algum momento, sobre a interpretação jurídica. O atual problema metodológico da interpretação jurídica, no volume 1. Há um outro texto didático, esse da minha autoria, juntamente com Júnia, as amigas Júnia Cassene Lembogen Guimarães e Paulo James de Oliveira, um artigo intitulado O Princípio da Interpretação Mais Protetiva no Direito Ambiental, que está inclusive disponível gratuitamente para acesso gratuito. Está lá no meu site www.antoniosá.com.br. É só ir lá e explorar. Explore o site como um todo, tem muita coisa lá. Está totalmente reformado, foi adaptado para atender a esse projeto da República de Leitores, de democratização do acesso ao conhecimento, nessa era da linguagem digital. Então, só entrar lá e na parte de publicações vai ver lá que tem todas as minhas produções estão ali. Quer dizer, as produções mais importantes, produções, eu digo, acadêmicas, produções de texto acadêmico, publicações. Já estão lá. Tem um resuminho e algumas publicações, as que são permitidas, concessão dos editores, estão lá disponíveis. Essa é uma que está exatamente com esse título, publicado pela revista Parajás. Pois bem, então vamos de vez à questão de Dworkin, que talvez pudéssemos começar exatamente pela forma como que o autor americano fala
começa por tratar dessa natureza controvertida acerca da natureza das proposições jurídicas. E com base nisso ele oferecer uma alternativa teórica da concepção do direito como interpretação. Isso seria, segundo ele próprio, uma tentativa de defender a interpretação jurídica do senso comum interpretativo e do ceticismo interpretativo ao mesmo tempo. A questão pela qual ele começa é a da afirmação de que os normativistas, comumente, entendem que as proposições jurídicas são descritivas ou são trechos de uma determinada história. Ou seja, quando eu leio um determinado texto legal ou quando eu me refiro a uma determinada decisão vinculativa de um determinado tribunal, o que eu tenho ali é uma descrição de uma história, ou seja, um acontecimento de ordem legislativa ou de ordem decisional que realizou um evento que possibilita dizer qual o direito que é, ou que direito que verdadeiramente existe. Nessa visão, se diria que o direito é verdadeiro, que uma proposição é verdadeira quando há um determinado evento que diz que isso aconteceu. Então, para ele, essa é uma posição normativista criticável, porque, segundo ele, isso não subsiste perante os casos difíceis, os casos não julgados, nos casos muito controvertidos. Essa concepção da proposição jurídica não nos leva muito adiante. Alguns não normativistas, ele continua a afirmar, negam isso tudo. Recusam essa descritividade e diz que uma proposição jurídica, diferentemente, é apenas a expressão daquilo que o intérprete gostaria que fosse. E não exatamente aquilo que realmente é, mas daquilo que o intérprete imaginava que o direito deveria ser. Ou a tentativa de descrever um direito objetivo puro, um direito natural, e não exatamente um acontecimento histórico do qual nós pudéssemos ser testemunhas. Então, essas respostas, tanto uma como outra, para ele é inteiramente implausível. Então, isso seria, por outra forma, dizer que as proposições jurídicas, ele insiste em dizer isso, as proposições jurídicas não são apenas descrições de uma determinada história, assim como também não são exclusivamente a impressão de um determinado valor reconhecido por um determinado intérprete. Daí, então, o desafio de ir à frente para poder tentar dizer outra coisa distinta daquilo que foi dito. Então, mesmo porque uma descrição, uma proposição jurídica pensada tal como os normativistas pensam, a gente poderia incrementar uma afirmação como essa com elementos axiológicos. Então é preciso, segundo ele, salvar o problema da interpretação dessa concepção vulgar da interpretação que afirma que a interpretação jurídica consiste em descobrir qual é a vontade do autor, assim como nos defendermos também do ceticismo interpretativo que afirmará, então, que quando a gente diz que descobriu a verdade do texto, que na verdade essa verdade seria apenas uma cortina de fumaça que se esconderia por trás dessa afirmação, quando na verdade o direito ou essa descoberta é apenas a opinião pessoal de um determinado intérprete. Então, essa afirmação ceticista para ele igualmente não nos serve. Então, haveria a necessidade de encontrarmos uma teoria abrangente que trate a interpretação não como um detalhe da teoria do direito, mas que a interpretação seja pensada como um verdadeiro projeto de direito.
É disso, afinal de contas, que trata esse texto que está lá nessas obras mais antigas. Aqui ele faz uma outra referência acerca disso, mas lá aparece de forma mais desenvolvida, especialmente nessa obra do Império do Direito. Então, é com base nisso que o autor americano começa por desenvolver uma chamada no campo do direito, da chamada hipótese estética, que ele irá buscar lá na teoria literária. Então, o objetivo dele aqui é a de dizer que nós podemos pensar no campo da interpretação jurídica uma coisa que seria inerente da interpretação literária, que seria mais ou menos dizer que o modelo estético da interpretação seria importante para ser levada aqui a sério, porque quando nós nos deparamos com uma situação como essa, com uma determinada obra, e nos dispomos a fazer essa interpretação modelada por uma hipótese estética, nós realizaríamos um empreendimento de tentar encontrar nessa obra, fazer revelar desta obra, ainda que ela não seja uma obra tão auspiciosa assim, mas representaria o nosso esforço de extrair dessa obra o que há de melhor nela, transformá-la na melhor obra de arte possível. Então, se eu encontro um determinado quadro e entro numa galeria de arte, vejo um determinado quadro, uma determinada escultura que não me parece assim tão esteticamente bem realizado, mas eu posso, por meio da hipótese estética, e tentar extrair o máximo que essa obra pode nos oferecer. A mesma coisa nós poderíamos dizer em relação a um determinado texto legal, onde o legislador não foi muito feliz, ou o tribunal, quando proferiu uma determinada decisão, não foi lá muito exitoso na realização da sua obra. Mas esse esforço de interpretação poderia levar o intérprete a extrair desta obra, seja uma obra legal, seja uma obra jurisprudencial ou doutrinária, extrair dela o melhor possível. Então, na verdade, esse esforço que a gente faz não é nada de trivial, dizer como algumas pessoas imaginam. Não é trivial, porque é bem verdade que ele deixa, ou ele expõe essa concepção de arte àquilo que o intérprete entende como sendo uma obra, boa ou ruim. Naturalmente que, de uma certa forma, uma interpretação feita segundo um princípio como este, sobre um projeto como esse, naturalmente que acaba por ser influenciada com as próprias concepções de arte, no sentido do gosto que uma determinada pessoa emprega ao longo da sua vida, de uma certa forma vai impactar. Daí que algumas pessoas acham que uma decisão é admirável, outras acham que é uma decisão frustrante. Mas é bem verdade dizer que as coisas são assim, mas isso não impede que diferentes teorias acadêmicas da interpretação se pareçam com a verdadeira interpretação. Ou deixa eu dizer melhor, a hipótese estética teria um papel importante, que era a de evitar que as diversas, ou uma dentre as diversas teorias de como devemos interpretar os materiais jurídicos, sejam consideradas a própria interpretação, porque há um conjunto de interpretações, de teorias acerca da interpretação. A gente abraçar a hipótese estética, dizer, isso nos salvaria do risco
de surgir para nós uma teoria da interpretação e a gente achar que essa teoria não é somente uma dentre outras teorias, mas a própria teoria da interpretação. Então, na verdade, a gente deve sempre, com isso, considerar uma interpretação apenas candidata a ser uma boa interpretação. Então, o mais auspicioso disso, dirá ele, é que a gente considere a interpretação como um empreendimento público, livre de uma teoria com pretensão objetivadora que possa validar as diferentes concepções de interpretação. Ora, na verdade, o autor americano, ao fazer esta reflexão, ele está tentando, de uma certa forma, levar adiante uma ideia que ele já desenvolve no campo da teoria do direito e que nos serviria para muitos propósitos, inclusive para o estudo da teoria das fontes do direito, mas que aqui, nesse texto, é retomado para poder explicar como é que nós devemos interpretar o direito. Isso chama-se essa tese chama-se a tese do romance em cadeia. Qual é a questão que Dworkin quer enfrentar aqui? Uma clássica separação entre o autor, o intérprete e o aplicador. Ou, em outras palavras, aqui separar, como vimos ser próprio da modernidade jurídica, especialmente da escola de exegese, separar aquele que legisla daquele que interpreta e daquele que aplica o direito. Dworkin quer, com essa teoria do chamado romance em cadeia, mostrar que se há uma diferença, essa diferença não é naquele nível que nós possamos considerar um intransponível. Não existe assim uma evidência tão forte a ponto de nós ainda nos mantermos dentro daquela clássica separação entre sujeito e objeto, como se o sujeito, aquele que interpreta, estivesse posto num lugar distante e inacessível ao que é ocupado pelo objeto da interpretação. Então, em que consiste então a ideia do romance em cadeia? Suponhamos que nós, neste curso, resolvêssemos, no final dele, ficamos todos satisfeitos em termos realizado esse curso, embora breve, mas de uma certa forma organizado, com bastante rigor, para poder passar ideias, ainda que introdutórias, acerca do que há de mais badalado no momento, e conhecermos também a história do pensamento interpretativo. Estamos todos felizes no final e resolvemos comemorar esse nosso curso. Então, o que a gente faz? Nós resolvemos, para isso, depois distribuir, fazer os amigos secretos, de tomarmos o vinho e etc., a gente resolve escrever um romance. E vamos escrever um romance. Sobre o que nós vamos escrever um romance? Vamos escrever um romance sobre a nossa experiência, como é que foi passarmos essa temporada juntos, dedicados aqui a entender o problema atual o problema histórico e o problema atual da interpretação jurídica. Então a gente estabelece um projeto do romance, nós vamos contar essa história. E depois nós vamos escrever esse romance coletivamente. É essa que é a ideia do romance em cadeia. Realizado o projeto, lançamos mão da distribuição das tarefas. Quem vai escrever o primeiro capítulo, quem vai escrever o segundo, até o fim da obra. Realizado isso, mãos à obra. O primeiro autor escreve o primeiro capítulo. Uma vez escrito, entrega ao segundo, que vai continuar essa obra. E vai assim até finalizá-la. Isso
utilizado aqui como uma metáfora a partir da qual Dworkin quer retomar essa discussão acerca da separação entre o criador, o intérprete e o aplicador do direito, para mostrar o quê? Que existe, nós podemos dizer que existe alguma diferença, mas a gente não pode negar que o autor cria o direito, mas também o interpreta. Ele interpreta enquanto cria. Ao passo que o intérprete também cria enquanto interpreta. Que nós não podemos dizer que a interpretação é, como pensavam a escola da exegese, as filosofias da linguagem, que a interpretação é um processo de avaliação das palavras, do significado das palavras, um exercício de lógica formal por meio da qual muitas pessoas hoje ainda acreditam que a decisão judicial é um exercício de subsunção. Quando você tem um determinado fato, você subsume aquilo em uma lei que representa um axioma universal, um axioma universal. Então, o Dworkin quer mostrar que não é isso que acontece, que na verdade há uma, sim, interferência, sim, do intérprete na constituição desta obra. O direito não é o direito que o juiz decide para um determinado caso, não é exclusivamente o que disse o legislador. Há um contributo decisivo dele próprio enquanto decidiu. Mas ele quer com isso também estabelecer limites para isso. Não quer dizer que o fato de o intérprete ser também um coautor não significa que ele está autorizado a fazer, como Humberto Eco diria lá, a propósito do leitor empírico, transformar aquele livro, transformar aquele romance naquilo que ele gostaria de transformar. Na verdade, o segundo autor, a partir do segundo autor, há uma certa liberdade de atuação, de maneira que os autores, uns após os outros, podem matar personagens, desaparecer com os personagens, mas pode criar personagens novos, pode revelar no curso do processo, do curso da escrita, pode revelar uma personalidade de uma personagem que antes não se conhecia, como naquela famosa uma novela que teve aí, uma novela famosa da dramaturgia nacional, cujo nome agora não me recordo, mas que era feito por duas atrizes grandiosas, que era a Patrícia Pilar e Cláudia Raia. Vocês devem lembrar, provavelmente vocês assistem mais novela do que eu, ou então tem uma memória melhor do que a minha, em que eu conheci pessoas que chegaram de fato abandonaram a novela quando descobriu que uma personagem que eles consideravam que era uma santa, depois revelou a verdadeira vilã, e houve quase que uma mudança violenta na história que vinha sendo contada. Meu Deus, como é que é o nome da novela, gente? Enfim, eu ainda haverei de descobrir, quiçá, talvez até o final desta aula. Mas enfim, por que eu estou recorrendo a esse exemplo? Porque Dworkin está dizendo, é permitido muitas coisas, são permitidas muitas coisas ao coautor, naquilo que ele recebeu antes. Ele pode fazer essas coisas todas. Ele só não pode fazer uma coisa, que é escrever uma outra obra, distanciar-se do projeto original. De repente começar a escrever uma outra história. Ele não pode matar a obra. Ele tem que preservá-la. Essas alterações que são feitas não podem verdadeiramente alterar o destino do projeto. Isso seria pensável do ponto de vista do direito, na medida em que nós pensamos que o legislador, exercendo
o seu papel constitucional de elaborar uma constituição, uma lei ordinária, etc., ele elabora esse projeto, institui uma determinada lei que, uma vez inserida no ordenamento jurídico, pode ser invocada por uma determinada parte no processo. Quando o advogado do autor escreve uma petição inicial, na verdade ele estaria acrescentando ali, uma vez que ele já interpretou o capítulo anterior que foi escrito pelo legislador, ele já acrescentou alguma coisa ali. Quando o advogado da outra parte contesta, o juiz quando profere a decisão, o tribunal quando revisa essa decisão, cada um desses aí, de acordo com essa teoria do romance em cadeia, Dworkin quer dizer que cada um desses intérpretes vai adicionando um capítulo, com o compromisso de continuar essa obra. Essa lealdade não pode ser perdida. Mas isso não significa necessariamente que essa atuação é uma atuação que se possa dizer lógico-formal, lógico-dedutiva, como se fôssemos verdadeiras máquinas que pudéssemos deparar com textos normativos e sermos absolutamente insensíveis em relação a eles. É como se a gente não tivesse religião, a gente não tivesse preconceito, a gente não tivesse essas capacidades normais do ser humano de amar e de odiar, que nada disso interferisse nas nossas vidas. É isso que ele, de fato, quer representar com essa ideia do romance em cadeia. Então, haveria aqui um exercício iniludível de criação e de interpretação jurídica. Agora, há um outro fator aqui presente na ideia da interpretação que aparece na obra de Dworkin, na figura do chamado juiz Hércules. Por qual motivo é que o autor americano faz referência a Hércules? Porque, distanciando-se do seu mestre, Hart, e a ideia do direito positivo como o direito que permite ao julgador, ao intérprete, ao julgador resolver facilmente um problema, Dworkin quer levar a sério o fato de existirem casos que não sejam casos fáceis, como os normativistas, via de regra, acreditam. Os chamados hard cases desenvolvidos, que ele extrai de lá, desse diálogo com Hart, e desenvolvido amplamente aqui por ele, diz respeito àqueles casos para os quais não há uma solução antevista de maneira clara e insofismável nas fontes jurídicas. Então, Dworkin quer salvar a interpretação jurídica daquilo que, segundo os normativistas, seria o destino natural dos casos difíceis, que era a discricionariedade do intérprete. Diante de um caso difícil, diriam os normativistas, o juiz teria a obrigação, para poder resolver aquele problema, de ou desprezar aquela solução anteriormente colocada, que não serve àquele caso, ou poderia combinar diferentes soluções, se fosse o caso aí de haver mais de uma solução, no caso das antinomias, mas de uma certa forma o juiz estaria agindo discricionariamente, que é tudo que Dworkin não aceita, porque Dworkin acredita que não existem duas respostas corretas para o mesmo caso. Como um bom kantiano, neo-kantiano que ele acredita que a nossa capacidade de razão pode nos levar a encontrar as soluções adequadas para cada caso. Então, daí também a teoria dos princípios, que faz de Dworkin um filósofo muito próximo da ideia dos princípios. Diferentemente de outros teóricos,
como é o caso de Robert Alex, por exemplo, que nos colocaria diante da necessidade de fazer ponderações, porque reconhece que pode existir mais de um princípio aplicável ao caso. Então, para a solução para esse conflito entre princípios seria uma ponderação. Dworkin está numa outra posição, nos falando que não pode existir mais de uma resposta possível para um determinado problema. A resposta é única. Se nós estamos diante de um determinado caso e você está achando que existe mais de um caminho para sair daquela embrulhada, é porque você está equivocado. Isso é o que, na verdade, afirma Kant. Você está enganado. Você precisa ainda continuar pesquisando para descobrir a resposta correta. Então, Dworkin quer, por meio dessa figura literária, Hércules, aquele deus da mitologia, a quem coube a solução daqueles casos difíceis, essa tarefa de descobrir no campo dos princípios qual é a resposta para aquele caso. Então, isso desafia os juristas a irem para além das aparências, das facilidades que os normativistas veem diante de determinadas obras. Então, essa separação, portanto, inclusive, que é tema de muitas críticas, de muitos autores. O caso de Castanheira Neves, por exemplo, diz que não existe essa coisa de caso fácil e caso difícil, todo caso é difícil. Seria, então, uma ilusão de Dworkin. Mas, na verdade, o que Dworkin quer mostrar é que é possível, por meio de um esforço pessoal do intérprete, um exercício de uma humildade intelectual e cultural, é possível investigar a fundo e encontrar uma resposta adequada, a resposta que é mais adequada para esse problema. Esse juiz é o juiz Hércules, que tem essas capacidades, esse conhecimento, a capacidade de mergulhar na tradição jurídica, na investigação desses princípios para encontrar a resposta correta e única para cada caso.